Estimados vizinhos, como estão vocês? Aqui quem fala sou eu, seu amigo Gabriel, aqui do Turma CH, @turma.ch. Hoje é um dia que muitos estão, sim, aguardando para tentar entender o que seria aí, né, o Miguelito. Para entender um pouco, até então, né, o único registro que se havia de Miguelito na internet era uma chamada de 30 segundos, né? E essa chamada de 30 segundos fazia que o Miguelito fosse uma lost media. E aí, pra gente poder entender um pouco mais do que foi o Miguelito, nada melhor do que conversar com seu protagonista, o ator aí de cinema, teatro e televisão, Eduardo Estrela. Então eu convidei o Eduardo e ele vai conversar com a gente aqui um pouco mais sobre Miguelito e sobre a sua carreira. Se você tiver um pouco aí perdido, o que é Miguelito, quem é Miguelito, se você não teve acesso às redes sociais nos últimos meses, não tem problema, que aqui no Turma CH a gente vai falar um pouco então sobre essa série. Convidei o Eduardo é o nosso convidado especial de hoje. Então vai ser ótimo. O pessoal já está entrando. Você que está entrando aqui na nossa live, manda aí de qual cidade você está nos assistindo, cidade, né, ou país. E claro, deixa aí a sua pergunta para o Eduardo, que é o protagonista do Miguelito. Tem algumas perguntas aqui que eu não posso deixar de fazer. Vocês mandem também aí as suas perguntas. Deixa eu ver se o Eduardo já está conosco aqui na live. Sejam todos bem-vindos. E é isso, galera. Mandem aí. Sejam todos bem-vindos em mais uma live aqui do nosso Turma CH, @turma.ch. Hoje nós vamos receber o Eduardo Estrela. Ele é protagonista da série Miguelito. O Miguelito foi o seguinte, foi um projeto da GPM com a câmera 5. Eram duas produtoras, né? A GPM era do Gugu Liberato com o Beto Carreiro. E a câmera 5 do Elias Abrão, irmão da Sônia Abrão. E aí eles resolveram fazer um programa, né, infantil, cômico infantil. Ia pra Record, depois acabou indo pra Rede TV. Na Rede TV durou apenas 5 episódios. Olha, o Vitor fez uma pergunta aqui interessante, ó, se ele sabia que Miguelito era uma Lost Media tão procurada e como ele lida com o projeto hoje em dia. Essa pergunta realmente é ótima. Deixa eu ver aqui se o Eduardo já apareceu. Deixa eu ver se eu encaminho aqui para ele a live. Sejam todos bem-vindos em mais uma live aqui do nosso @turma.ch, turma.ch. Deixe aí de qual cidade você está nos assistindo, qual a sua dúvida quanto a Miguelito. Se você conhece, já conhecia Miguelito. Ó, eu vou perguntar para ele. Querem perguntar sobre números de episódios. Pessoal de Minas. Eu sou de Minas também, galera. Ó, o Eduardo já está aqui entre nós, então vou convidar ele, então, para a gente poder começar esse bate-papo. Eduardo, boa noite. Boa noite, Gabriel. Eu não tô conseguindo te ver. Você consegue me ver bem? Peraí, deixa eu ver. Peraí. Eu te vejo, mas eu não. A minha imagem não está aparecendo aqui. Será que... Agora eu não sei, viu? Será que eu fecho a live e abro de novo? Será que vai aparecer? Ah, Agora pronto, tá sim. assim. É Agora que eu sim. estava invertida. Ela estava invertida, como você havia dito que podia acontecer. Boa noite, Eduardo. Olha, muito obrigado por ter aceito esse convite. Muitas pessoas aqui estão ansiosas já para poder te conhecer um pouco mais do seu trabalho. Seja bem-vindo aqui à nossa live, viu? Imagina, querido, eu que agradeço o convite. É um prazer falar sobre Miguelito. Vai ser ótimo. Eduardo, ó, primeiro então, né, tentar aqui te apresentar um pouco pro pessoal. O pessoal já né, conhece o seu rosto aí de alguns projetos como Chapa Quente, Desprogramado, Os Rony, Mulheres Apaixonadas, Retrato Falado e, claro, o Miguelito. Eu quero
perguntar o seguinte, eu queria que você se apresentasse um pouco pra gente, que tá te conhecendo um pouco assim agora por causa do Miguelito, né? Que você tem um currículo extenso aí, teatro, cinema. Bom, vamos lá. Primeiro que eu comecei como ator já com 29 anos. Né? Eu sou graduado em História, especializado em preservação documental. A minha história no palco começa com a dança ainda na adolescência. Então eu estudei dança até os 22 anos e aí resolvi ser um intelectual sério. Obviamente não deu muito certo. E aí, por lá pelos 29, eu caiu uma ficha. Assim, eu não queria chegar aos 70 como uma pessoa frustrada. Né? Frustrado por não ter tentado, por não ter investido em arte ou no palco. E aí eu falei, vou tentar e me dou até os 35. Se nada acontecer, sei lá, vou vender cachorro quente e assim, toca a vida que segue. Como para dança não tinha mais o que fazer, porque aos 29 anos vai ficar mais difícil, embora o Kazuo Ono tenha começado a dançar aos 40, mas é uma outra história, aí eu acabei indo para o teatro. E por uma coincidência, eu estava num bar, conheci uma mulher que estava se formando em artes cênicas, aí começamos a nos relacionar, e aí ela tinha que apresentar um trabalho de formatura, e falou, vamos lá fazer. Eu falei, mas não sou ator. Não é assim. E a partir daí eu comecei a trabalhar com ela, fui fazer curso, e aí eu peguei meu dinheirinho de rescisão e pus o nosso primeiro projeto, que foi uma adaptação de Cyrano de Bergerac para crianças. Uhum. E éramos a Adri Carvalho, Carlos Fiocler e eu. E aí foi. Aí não parou mais, as coisas começaram a emendar, fiz 3 infantis, aí fui trabalhar com Renata Mello, fui fazer boteco, aí eu fui fazer domésticas, que domésticas foi uma grande virada na minha carreira. Porque domésticas começa no palco e os diretores da O2 foram ver o espetáculo e piraram, falaram, meu, isso vai virar filme. E aí acho que inclusive é o longa de maior importância dentro da minha filmografia, dentro do que eu fiz em cinema. E aí, história que segue. Eu fui fazer novela, e aí uma coisa foi puxando outra. Eduardo, E e já são com o aí currículo? 28 anos, 27 anos de carreira. E com o currículo extenso, você fica chateado quando alguém pergunta só de Miguelito ou não tem problema? Não, de maneira alguma, até porque Miguelito, esse perguntar é uma onda agora, teve a ver com uma comemoração do Chaves, e voltou um monte de gente perguntar. Né? E aí as pessoas me reconhecem, entram no Instagram e eu respondo com toda gentileza, porque é um projeto que eu gostei de ter feito, mas é um projeto que para mim estava esquecido, foi, né? Teve a Tem mais de 20 anos, frustração, né? sim, 23 anos. 23 anos, foi no ano 2000. E esse assunto do Miguelito foi assim: tem uma outra página de Chaves, chama Chas Pirotadas, do Jonatas. E ele é muito fã do Miguelito, ele acompanhou na época. E aí ele sempre falava um pouco sobre Miguelito. E aí recentemente explodiu esse negócio de Lost Media, mídia perdida. Você sabia desse barulho que tinha na internet, que Miguelito era mídia Então, perdida, as pessoas tinham curiosidade? eu comecei a ter noção disso quando, uma vez por mês, eu recebi uma mensagem no Instagram de gente me perguntando. Né? E eu dava as pistas que eu tinha. Né? Olha, a produtora é essa, era do Gugu. Eu não lembrava nem do Salles, né? Que é um Uhum. dos proponentes, dos criadores do projeto. Né? Sim, Eu não lembro sim. nem se o Salles era sócio do Gugu ou se ele tinha uma empresa que, junto com a do Gugu e a Câmera 5, criaram o projeto. Eu lembro que, à época, o Salles era a pessoa responsável pelos contatos dentro da Record. Foi ele que vendeu o Uhum. projeto dentro da Record. E o que você acha dessa coisa do pessoal ir atrás de um programa que tinha 30 segundos de chamada? Cara, é louco, né? Porque é isso, é que o Chaves, ele é uma febre mundial, né? Então, é óbvio que as pessoas são apaixonadas pelo Chaves, vão buscar as mídias correlatas, né? Eu acho isso Uhum. muito bacana. É óbvio, quando você não acha, aí a curiosidade fica, mas peraí, eu preciso ver o que é. Para não gostar, para gostar, mas eu preciso ver. O que esses caras fizeram com o Chaves, né? Porque é meio isso, né?
Vocês fizeram bobagem com esse Chaves? Quem é? Que ideia vocês têm de fazer esse outro Chaves aí? Que é isso? Entendeu? Então eu acho super natural, acho divertido, bacana. Eduardo, e como que foi a oportunidade de você protagonizar o Miguelito? Foi um convite? Foi um teste? Cara, isso é uma história muito louca, né? Eu estava no começo de carreira. Eu me tornei ator em 95. Você já tinha feito o Domésticas ou ainda não? Domésticas foi próximo, foi logo depois. A peça, eu tinha feito a peça. Uhum. Aliás, tem uma história bem curiosa, mas depois não vou devagar agora, senão eu perco o eixo. Eu estava em turnê com Domésticas quando eu fui chamado, quando eu fui comunicado, olha, se foi aprovado, vem para São Paulo. Mas isso foi o seguinte, foi uma casa, para ser bem sincero, eu desconfio como aconteceu, porque eu não lembro exatamente o que aconteceu. Eu acho que eu mandei um currículo para uma chamada de jornal, se eu não me engano. Porque quando veio, vem fazer um teste, de onde veio isso? Eu não lembrava, caso você manda, esquece. Inclusive, isso é muito raro, você não manda, não tem essas chamadas, eu não lembro, foi uma coisa assim. E o teste era muito estranho, porque o teste foi feito numa sala comercial na Avenida Angélica, o que não é comum. O teste você faz em produtora, tem uma estrutura de vídeo, de câmera, minimamente. Eu cheguei àquela sala carpetada, sala comercial, um bando de gente em pé. Comecei a reconhecer um ator ou outro que eu já conhecia de publicidade, ou de gente que eu tinha visto em teatro, enfim. E lá fiquei lá esperando. Eu fui o último a fazer o teste. Eu não sabia o que era. O que eles te Não deram de fazia ideia. referência? Eu não fazia ideia. Eu fui saber melhor na sala, aí eu fiz o teste e fui embora. Vida que segue. Porque E como que foi esse teste? Tinha algum texto? Era improviso? Cara, faz muito tempo. Não tinha texto, não. Acho que era meio improviso mesmo. Né? Uhum. E aí tem uma coisa também do shape, né? Tem essa minha cara meio estranha, que tem alguma coisa a ver com Bolonha, alguma coisa assim, né? E por coincidência, né, no começo da minha carreira, eu fiz 3 espetáculos infantis e nos 3 eu fiz papel de criança. Eu fazia menino. Então eu já tinha meio caminho, né? E eu já tinha estudado um pouco de palhaço, de clown. Eu não tenho o meu clown, enfim, eu não tenho isso, mas eu cheguei a estudar um pouco. E eu me apoiei um pouco naquilo, fiz e fui embora. X. Quando saiu a resposta e eu vi o elenco, falei, opa. Quando eu vi que a Lara Córdola, que eu já é uma atriz que eu já admirava do palco, antes de ser ator, eu já tinha visto um monte de espetáculo dela. Quando eu vi Davi Tayu, que era um monstro. E eu olhei, acho que isso é sério. O elenco é bom. E assim, eu li algumas notícias que foram mais de 4.000 pessoas que fizeram o teste do Miguelito. Esses números eu não sei. Isso estão falando, eu acredito. Eu não sei quanto tempo demoraram para achar isso. Né? Sei que foi meio assim, né? E assim, lá na coletiva de imprensa, lá na Record, nos anos 2000, vocês chegaram a falar que não era referência a Chaves, mas tinha alguma... Era um absurdo. Eu morri de vergonha de falar isso. O cara falou, não, Vila Sésamo. Eu olhava, oi! Eu cresci vendo Vila Sésamo. Oi! É óbvio que era, né? Aquilo, você tinha que falar. Eu me senti absolutamente constrangido. Mas tem um episódio muito engraçado naquela coletiva. Isso foi uma loucura, né? O cara me perguntou, tal, você conhece, já viu Chaves? E eu respondi, não, eu nunca vi Chaves. E isso era verdade. Por uma razão muito simples. É sério, a razão era muito simples. Quando o SBT entra no ar, ele entra no ar em... Eu não lembro o ano, mas eu lembro o seguinte. Lembro, 82. Por quê? Foi exatamente o ano que eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava e estudava. Então, velho, não tinha tempo. Então, lógico que eu sabia o que era Chaves, seria chamada. Mas eu nunca tinha visto, porque não tinha tempo para ver. E eu fiz o colégio, entrei no cursinho, entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, entrei em História na USP, cara, eu tinha um buraco tão grande de formação para correr atrás, de cinema, de teatro, de leitura, que eu não ia voltar até para ver o Chaves. Eu vi. Eu fui ver Chaves anos depois, aliás, assim, há não muito tempo. Fui ver um capítulo
inteiro, uma coisa assim. Então é muito Sabe, engraçado. E aí os jornalistas ficam... Aí, assim, é óbvio, né? Como a gente estava negando que aquilo era um outro Chaves, aí o ator fala que não conhece o Chaves, o cara fala, mano, esse cara tá de brincadeira. Entendeu? Até porque Chaves já era... Imagina, todos os anos 2000, Chaves já era uma febre. Ele passava o tempo todo no SBT, passou durante décadas. em vários horários, em né? vários horários. Então, como é que esse cara não viu? Não vi, eu lamento, não vi. Mas assim, nós que somos fãs, assim, né, a gente assistiu um pouco do que a gente pode ter acesso. E uma coisa que a gente observa, assim, por exemplo, é que a gente vê que a Lara ali que fazia a Dona Tita, né, você que interpretou o protagonista Miguelito, eu acho que pegaram mais essa essência de, assim, de fazer um personagem que era criança, mas não infantilóide, né, que não era aquela coisa aquela, como é que eu vou explicar? Aquela coisa assim, né? Fora do comum, né? Foi assim, foi uma coisa Que é a bem caricatura bacana. da criança, né? É É, como o adulto vê a criança. foi algo bem O que mostra, assim, inclusive, um ficou muito preconceito, bom. como se a criança fosse um débil mental. Não, não é um débil mental. Né? Ao contrário, a criança está muito, na sua mais tenra infância, ela é muito mais verdadeira, está muito mais preparada, é que a gente vai adestrando a criança ao longo da maturidade. E aí você acredita que você sabe. Não, tem uma sabedoria na criança que nós perdemos, que não interessa manter. A vida não aceita aquela sabedoria. Então, um adulto fazendo criança fica fazendo caretinha. Então, assim, a criança está lá. E isso é uma coisa que o clown ensina, né? O que é o palhaço? Vai pegar o magro, vai pegar o gordo, vai pegar Buster Keaton, os grandes palhaços, os grandes clowns da história. O que ele faz é trazer a ingenuidade, a verdade daquela criança que foi morta, que foi assassinada ao longo da nossa vida. Então, é um adulto, com corpo de adulto, sendo adulto, mas com a reação e a honestidade da criança. Por isso que é hilário. Uhum. Né? E a Essa gente contradição. percebeu muito nisso mesmo na sua interpretação. Isso é muito bacana. E isso Porque existem tinha várias desenvolvido. versões de Chaves assim, né? Desculpa eu te cortar. Isso Não. foi uma coisa que o meu primeiro espetáculo foi a grande escola nesse sentido. Que a minha primeira diretora, quando eu fiz o Pedro Paulo Pedregulho, ela batia nisso o tempo todo. Então, quando eu cheguei a fazer as outras crianças, tanto que o segundo espetáculo que eu fiz, que foi uma professora muito maluquinha, eu fui indicada para prêmio. Exatamente por isso. Porque eu não fazia isso. Então, quando eu cheguei para fazer o Miguelito, eu já tinha 3 personagens infantis. Eu já tinha isso. Né? E vocês ali do elenco percebiam que realmente tava muito cópia do Chaves, que o Miguelito morava numa caixa, né? Enquanto o Chaves era no barril. É. A Dona Tita tinha bobs na cabeça, igual a Claro, Dona Florinda. era óbvio, a gente sabia, era óbvio, entendeu? Isso era uma estratégia, sabe Deus por quê. Não sei se era direitas, eu não sei o que era. Mas era óbvio, todos nós sabíamos. Né? O que eu fiz à época, assim, até para evitar me contaminar, aí eu não fui ver mesmo, entendeu? Uhum. Aí foi uma opção, eu não vou ver mesmo, porque eu não quero me influenciar ou tentar copiar. Porque vamos lembrar, a gente entender uma coisa, parte do sucesso do Chaves aqui no Brasil tem a ver com as dublagens. Uhum. As dublagens foram geniais e puseram gags por conta da necessidade de sync, de adaptar para o português, que não existiam no original. Né? Isso que a marca registrada não tinha lá. Era uma outra coisa. Você tem que resolver isso no Brasil. Então você tem duas camadas de criação. O Bolonhos, que é genial, e o dublador, que é igualmente genial. Sim. Então, como é que ele... Não lido. Eu simplesmente não olhei. Eu vou criar O pessoal tá lembrando alguma aqui que coisa. na caixa tinha o Made in Brasil. Essas coisas são ótimas, né? E você chegou a assistir os episódios ali na época? Você gostou do resultado Então, final? eu não vi tudo, eu vi algumas coisas, assim, alguns episódios. Eu tinha, à época, alguns episódios. Mas quando eu me separei da minha primeira mulher, isso se perdeu. Ficou, porque... Nossa, não Assim, fala isso, que o pessoal vai entrar de luto nos comentários, todo mundo teve perguntando. mudança de casa,
Se perdeu. Mas você acha Eu não sei onde é que que tá. você tinha mais episódios, além daqueles 5 que foram exibidos na televisão, ou não? Eu acho que eram outros. Alguns poderiam ser iguais, eram outros, né? É Eu não lembro. porque dizem que Faz muito talvez tempo. foram produzidos 22, né? E foram exibidos 5 na 22 ou RedeTV. 26, eu não lembro ao certo. Eu sei que foi mais de 20. Nossa, Foi bacana. mais de 20 episódios. E o que você achou do resultado final, tudo ali do programa? Então, eu vi agora recentemente por exemplo, o da Múmia, eu gostei muito. Ri, achei muito bacana. Teve um outro bolo que eu não gostei tanto, tal, porque assim, é inevitável, né? Você tem variações de roteiro, às vezes fica melhor, fica pior, os roteiros vão sendo mexidos, e quando você vai produzindo, você vai melhorando, né? Então tem isso. Você pega um projeto desse, normalmente os caras pegam os episódios quando você já está mais aquecido e bota no Aham. começo, exibe primeiro, entendeu? E aí pega aqueles mais fracos de começo e mistura na programação. Normalmente isso é uma estratégia. Aham. Então, a gente foi pegando o jeito, né? E a gente assistia, e pelo assim, de maneira geral, eu gostei do resultado, considerando a proposta que era. Uhum. E alguns roteiros eu achava bem interessantes. Né? Achei bem interessante. Esse da Múmia eu achei ótimo. E como é que era a rotina de gravação? Era bem extenso? Tinha pressa para poder entregar o produto? Não tinha, mas era pesado. Ele foi gravando tudo, né? Por sorte, a produtora na época, a Câmera 5, era 3 quarteirões da minha antiga casa, quando eu morava, era tudo na Vila Romana. Então era ótimo, eu ia a pé para o trabalho, né? Foi um luxo aquilo. E a Câmera 5 sempre foi muito correta com a gente, então foi uma produção bem tranquila, Uhum. né? E eu aprendi muito, porque eu tinha atores muito arimbados do meu lado. Tinha o Luiz Batelli, Sim, tinha sim. o Hélio Cícero. O Hélio Cícero foi um mestre no set. O Hélio Cícero tem a generosidade de ficar no canto do cenário me vendo. Eduardo, vem cá, presta atenção nisso, teu corpo aquilo. Não, como ator que veio do Antunes Filho, que tinha uma experiência monstruosa. Uhum. Então foi muita sorte. Sem falar nas diferenças dos atores. Como era protagonista, eu contracenava com todos eles. Cada um vinha de uma escola, cada um com níveis diferentes. Então eu tinha que aprender a sambar com cada ator. Então eu tinha um ator que eu tinha que ler o texto, saber os dois. Uhum. Porque ele começava a falar, filho, e eu tinha que ficar atento, porque ele mudava isso, eu tinha às vezes que incorporar no meu texto uma fala dele que é para poder rolar. Para ter a deixa, né? Não era desse, é para ter lógica. Entendeu? Ele saía improvisando, velho, e eu que me virasse. Tem ator, tem uma atriz que podia dar uma receita de bolo. Se eu desse a deixa, ela entrava e falava. Não importava o que eu falasse. Entendeu? E, Então isso foi me dando muita cancha. Então foi uma escola. Né? Miguelito, para mim, foi uma escola de atuação. e o elenco, então, você já conhecia, mas você já tinha trabalhado com alguns deles, Com nenhum trabalhou deles. depois, tem Depois, contato. sim. Por exemplo, o Davi é um grande amigo. Eu fiz Tem espetáculo muita com gente ele. perguntando do Davi, se ele tem rede social, o que ele tem feito. O Davi Taiu não é um bicho muito de rede social, né? Que é uma coisa meio da nossa geração. Já tudo meio passou dos 50, então, né? Isso não é a coisa mais. Mas o Davi tem um trabalho lindo nos Doutores da Alegria. Ele está nos Doutores da Alegria há décadas. O coordenador é um palhaço excepcional. Né? Muito bom ator. Eu fiz recentemente, não tão recentemente, mas eu fiz um espetáculo com ele, que é A Visita da Velha Senhora, que era protagonizado pela Denise Fraga, e nós fazemos parte do elenco. E além de ser uma pessoa, cara, não tem como comentar. É um grande amigo que eu admiro muito. Tem muita gente curiosa, porque o pessoal da internet, você já viu, o pessoal quer fuçar a vida de todo mundo Claro. e deles que o pessoal não encontrou nada. E aí tá todo mundo perguntando aqui sobre ele, o que ele tem feito, onde que ele tá se escondendo. Não, assim, tá lá com os projetos dele, mas até onde eu sei, ele está focado hoje nos Doutores da Alegria. Até onde eu sei, Aham. ele está lá. E assim, Eduardo, por que o Miguelito não durou?
Porque assim, a gente que é fã observa que tinha um elenco muito bom, ele era bem produzido, né? Tinha uma vila ali bacana, tinha uma estrutura bem legal. E por que você acha que não foi pra frente? É um problema de poder, né, dentro da emissora. Quando a Record, isso eu não sei, porque a Uhum, Record decidiu não pôr no ar, eu não sei. Né? Porque como era o Homero que fazia toda a negociação, eu não sei. Quando ela foi para a RedeTV tinha sido recém-aberta, ela era uma emissora nova. uhum, E o Rogério Galo era o diretor. Então, como diretor, ele queria dar uma cara, que a RedeTV fosse isso, fosse aquilo. Aquele cara que quer botar a sua cara e transformar numa nova. Todo mundo quer fazer, aham. né? Que quer fazer o seu nome, fazendo um grande trabalho. E para ele, simplesmente, o Miguelito é um projeto popular, ele não queria que entrasse. Ele não queria que entrasse, na verdade. Aham. Aí tem uma disputa interna de poder, pois depois de uma semana ele bateu o pé e tirou. X. Ah, porque a audiência é baixa. Bom, a TV não tinha audiência alguma, Até entendeu? hoje, né? Então, é meio isso. É, o Roger É, Galo e, saiu. e- e é, e é muito curioso porque, por exemplo, teve a Rede TV, alguns anos depois, apresentou uma outra cópia de Chaves, que foi o Vila Maluca também, É isso. e acabou que ele ficou um tempo bem como cópia de Chaves, e depois ele foi seguindo outros passos, foi tendo outros tipos de histórias, e ficou acho que 4 anos no ar. Então a gente observa que o Miguelito talvez ficaria até mais, né? Porque é a mesma estrutura, era o mesmo canal, Então, tinha por tudo exemplo, para dar certo. veja bem, quando eu dou essa explicação do Rogério Galo, que é o que eu acredito que tenha acontecido, eu não sei. Uhum. Não, Porque foi mas isso, existe mesmo também, A Vila né? Maluca, ela veio pouco tempo depois que o Miguelito saiu de lá. Aham. Eu acho que um ano máximo a Vila Maluca entrou. Entendeu? E que não tem grande diferença, entendeu? Não, não, Não tem. não tem. Tem Então é a meio. vila, tem adultos vestidos de criança ali. É, na internet parece que existe mesmo, né? No caso desse diretor da Rede TV, chegou a dar algumas críticas. Parece que o Gugu Liberato não estava gostando também dessas críticas, né? Acho que essas produtoras também fizeram a escolinha do Barulho, né? Que foi para Record também. É bom, aí maluca foi porque eu vi a chamada, enfim. Mas aquilo também vida que segue, como eu falei. Uhum. Tirou, você fala, por que pena, e vida que segue. É, E coisa, você acha que tem coisa de ator. chance do Miguelito às vezes surgir em algum lugar? Eu não sei se essas produtoras existem, né? O que aconteceu com esse material. Veja bem, a produtora existe, a câmera 5 existe até hoje. Ah, sim. Né? Ela está lá firme e forte. O Homero Salles está vivo. Agora, quem detém os direitos, quem não detém, se tem interesse, é, aí é uma outra encrenca, uma outra história. Né? Tanto que todas as pessoas que me procuraram para perguntar sobre Miguelito, a primeira coisa que eu falava, olha, quem produziu foi a Câmera 5. Tenta Uhum. lá. Porque o Milton, acho que Milton Milton Neves. Neves, é. Eu fico na dúvida porque tem um comentarista esportivo Tem. Milton Neves, será que eu estou misturando? Não, é o Milton. O Milton faleceu. O Milton tinha todos os episódios. Eu lembro que eu encontrei ele na rua, ele falou, eu tenho todos comigo. Então, uma Aham. sugestão, inclusive, é procurar as pessoas de família relacionadas para ver se acha isso. Uhum. Alguém tem lá isso. Agora, É uma tem boa. uma coisa, que inclusive eu falei, tá conversando com um de vocês no Instagram. Aliás, acho que foi o rapaz que achou esses episódios. Não sei se você Aham. sabe, esses episódios Ele eram é do neto Batelli. do. Do Isso, do Batelli. Batelli, isso. O Luiz Aham. Batelli tinha ele revelando as coisas do avô, achou e disponibilizou. Isso pode ter um problema legal na prática, porque se ele está disponibilizando e não tem autorização dos produtores, a rigor ele pode ter problema, entendeu? Então você pode achar os episódios com alguém do Milton Neves, a questão é, você vai pôr no ar? É, Todos. ainda mais os que não foram na televisão, né? É tudo mais complicado. Agora, sei lá, se em algum momento, alguma emissora achar isso legal, se tiver um boom de interesse, porque hoje, inclusive, a televisão ela é muito pautada, não só a televisão, as produtoras, muito pautada pelas mídias sociais. Aham. Aliás, eu sou incompetente com isso. Por exemplo, eu sou incompetente com isso. Porque, por exemplo,
É muito comum hoje, né, quando você vai decidir entre um ator, o cara vai olhar as mídias sociais do cara. Qual Sim. engajamento, quantos seguidores ele tem. Então, muitas vezes, acaba sendo o diferencial para você botar um ator no papel ou não. Independente de produção, claro. Aham. E eu sou absolutamente incompetente. O Instagram é a coisa mais chata do mundo. O Instagram só tem coisa de política, não tem nada de mim. Eu sou um incompetente com isso. Né? Não serve para nada. É um Instagram chato para diabo. Né? Não tem muito o que fazer. Então, assim, Alguém. então essa pressão das mídias sociais pode Aham. levantar o interesse de alguma emissora, correr atrás, de comprar os direitos, negociar. Talvez neste contexto isto possa acontecer. Suponho, Uhum. entendeu? Alguém perguntou, ó, você reprisaria seu papel como Miguelito? Não, não, isso já foi. Já Né? foi, né? Não vejo sentido. Tanto que, à época, um dos meus medos, quando eu comecei a avaliar, Aham. era o quanto isso me acorrentaria. Eu Aham. estava no começo da carreira. Quando você faz uma personagem dessa, que é muito forte, se isso emplaca muito forte, cara, para você se desatar disso, é um inferno. Entendeu? Uma coisa é você já ter uma carreira consolidada e faz uma personagem de muito sucesso, mas já existem referências outras de você, vai bacana, você vai indo. Agora, caso contrário, não. Só você vê grandes atores, que já eram atores de longa data, fazerem sucesso com personagens e não conseguirem mais sair daquilo. É. Né? E muitos, até psicologicamente, porque o sucesso é encantador, ele inebria, ele não consegue, inclusive psicologicamente, se desapegar daquele momento. Então você vê caras que a carreira está meio qualquer coisa, ele tentando relembrar aquilo. Então isso me dava muito medo. Uhum. Né? Mas era o que tinha, se apresentou, pagou as contas enquanto está produzindo, muito bem, obrigado, tá ótimo, bora aí, entendeu? Então hoje, eu não veria sentido, nesse momento de carreira, com as questões que eu tenho, com o que eu quero produzir, com o que eu quero fazer, eu não veria sentido Uhum. em voltar a fazer o Miguelito. E achar o máximo. Os 22 entrar no ar, ficar repetindo, e achar divertidíssimo, entendeu? Mas como algo que está lá, com aquele tempo, com aquela importância. Né? Sem ser esses 5 episódios, não sei se você chegou a assistir, você lembra de algum episódio, ou de alguma história, ou de algum momento de bastidores? Cara, a única coisa que eu lembro, teve um episódio muito interessante, que eu não lembro nem direito, mas que é legal. Porque o Hélio Cícero fazia duas personagens, né? Fazia o seu Picoco, que era o dono lá da venda, e fazia também, acho que o cobrador de aluguel lá da vila, Aham, seu né? Otávio. É isso. E tinha uma cena em que uma casa meio desabava em cima dele. Então era uma estrutura pesadíssima, enorme, que literalmente caía em cima dele. Ele estava dentro, ele caía no oco, mas aquele negócio ia colapsar em cima dele. E eu lembro da segurança do Hélio, por conta do seu preparo físico, corporal, do conhecimento, como ele estudou, então assim, o treco caiu, ele rolou de um jeito perfeito, não se machucou. Então eu lembro que foi um momento que eu fiquei tenso, falei, caraca, esse cara é maluco. Foi Como é que é o nome do ator? É Hélio? Hélio Hélio Cícero. Cícero. Ok, Hélio o Cícero. pessoal tava em dúvida do nome do ator. Acho que a Lua Galvão também fazia duas personagens. Ela fez Vila Maluca também. Então, ela fez, agora que você lembrou, é verdade. Isso. Ela fez. Acho que no Miguelito não tinha a personagem correspondente à bruxa. Lá no Vila Maluca ela fazia, fazia uma bruxa. É. Lá no Miguelito, ela fazia o tamanho da personagem do Bacelli, ela fazia a avó da Lili, Aham. que é o nome, Isso, a bisavó e da fazia a Lili. professorinha. Fazia uma Aham. professorinha. Tô perguntando aqui se nas gravações vocês mencionavam Chaves entre vocês, vocês falavam de Chaves ou não? Não, cara, não. Era muito mais estudar os roteiros, saber o que era, ver aquilo, porque volto a dizer, a impressão que eu tenho, eu não lembro de ter essas conversas, Aham. mas a impressão que eu tenho, pensando assim, de memória, é que era meio isso, era uma coisa meio
com o mundo e não ficar olhando, vendo muito isso, entendeu? Cada um ia criar a sua releitura de personagem. Os roteiros estavam lá, né? Tinha um briefing do que era, o briefing que nos davam era um briefing baseado no Chaves, e a partir daí você tinha que ir trabalhando aquilo para dar o teu molho, o que que era, né? Senão ia ficar muito estranho. Eduardo, você comentou aqui que o Hélio Cícero fazia o seu Picô com o seu Otávio. Muita gente não sabia, o pessoal tá descobrindo agora, o pessoal não sabia quem é que fazia o seu Picoco e acabou que era o mesmo ator. E no seu currículo, você tem muitos trabalhos cômicos, né? Como que você sempre teve essa veia cômica? O humor foi algo que apareceu? Eu lembro de uma participação sua, por exemplo, em A Diarista. Não sei se você vai lembrar do episódio. Que você fazia um porteiro, aí tinha um assalto no apartamento e o porteiro não parava de falar. É muito divertido. Eu lembrava Cara, na hora. você está me lembrando disso, eu não lembrava. Eu lembrava que eu tinha feito um episódio, você lembrava que eu tinha feito um porteiro. E lembro por uma situação engraçada. Depois que eu fiz Domésticas, porque a O2 me viu fazendo Domésticas, virou o filme, e eu comecei a ser chamado para muito teste publicitário no O2. E eu peguei, chegou uma hora que eu desatei a pegar publicidade, eu pegava muita publicidade. Tem uma da Mercedes Muita. que você fez, né? Bem lembrado também. Fiz um monte. E eu sempre fazia o que eu chamo de raia miúda, né? Porteiro, faxineiro, engraxate, era isso. Eu sempre fiz isso. E aí eu fiz em Domésticas, porteiro, zelador, faxineiro. Aí eu fiz no filme Domésticas meio isso. O cara que era o porteiro, que queria virar zelador. Aí em Mulheres Apaixonadas, o diretor, na época, falou assim, você viu Domésticas? Eu falei, eu fiz Domésticas. Ele falou, é aquele porteiro. Fiz outro porteiro. Ótimo. Aí eu fui fazer Diarista, um porteiro. Passou um tempo, me chamaram para fazer um outro episódio de Diarista e fazer um outro porteiro. Não era a continuidade daquele. Eu falei, olha, gente, me desculpe, com todo respeito, se eu fizer mais um porteiro, eu vou ser obrigado a me sindicalizar como porteiro. Então eu agradeço o convite, mas eu vou declinar. Chegou uma hora que eu... Porteiro. Chamou o Eduardo para fazer. Não. Esse outro da Diarista, você lembra como é que era a história? Eu lembro desse do assalto. Não, o outro eu acabei não fazendo, não porque era como porteiro, eu declinei, não fiz. Não vou fazer outro porteiro. Não, obrigado. Em porteiro. Não. Agora, você me perguntou esse negócio da veia cômica, do que era. É estranho isso, né? É muito curioso. Eu sou identificado no meio como um ator cômico, mas eu não sou comediante. Tanto que quando eu fiz Mulheres Apaixonadas, a minha personagem, os diretores esperavam que eu trouxesse comicidade, que eu fizesse as gags. Isso é tipo de comediante. Entendeu? Você pega o Tom Cavalcante, ele arranca piada, ele cria piada em cima de qualquer coisa, porque ele é um comediante. O Hassum é um comediante. Eu não sou um comediante. Eu tenho uma veia, eu tenho uma habilidade para lidar com tempos cômicos, que é um pouco diferente. Então, onde eu gosto de trabalhar, exatamente naquele limbo em que eu faço rir sem fazer graça. Anos depois, eu fui fazer Aliás, antes de ser chamado para ser diarista, eu fui fazer uma atualização de registro na Globo, ou me chamaram para fazer o registro lá, e o diretor, que aliás foi o cara que dirigiu uma parte de Chapa Quente, fugiu o nome dele agora, que pena. Ele falou, você tem uma coisa que a produtora gosta muito, você é engraçado sem fazer graça. Isso é uma coisa que eu prezo muito. É isso. E que para publicidade também sutileza. É muito bom, né? Era um dos meus grandes diferenciais. Né? Por exemplo, um comercial que fez um sucesso monstruoso, que foi o Postos de Ipiranga, foi para a rede Postos de Ipiranga, que eu era o motorista de uma ambulância. Quando você botar esse comercial ganhou tudo quanto é prêmio. Ele era, cada vez que em convenção de publicidade, eles mostravam esse comercial. Era exatamente o tempo, era, né, o tempo justo. Então, isso que é muito legal. É uma coisa que eu gosto muito. Ainda sempre gostei.
É da mesma forma que fazer criança eu não faço um débil mental, Aham. fazer graça eu não forço. Eu deixo ele ir, eu entendo, eu vou respirando ali. Essa, às vezes dá certo, às vezes não dá, enfim. Mas é onde eu gosto de trabalhar. Não, mas realmente, essa linha tênue é muito importante e realmente faz todo o diferencial para a publicidade, para o humor e para o Miguelito também, né? E nem só de porteiro, né? Você também fez policial no Noronha, lá em Chapa Quente. Como é que foi participar dessa série? Cara, isso foi maravilhoso, foi uma experiência linda. Porque depois que eu fiz Mulheres Apaixonadas, eu saí bem traumatizado, sim. Por quê? Foi bem pesado. Porque eu não estava pronto para o tamanho daquilo. Eu era um ator muito novo. Eu não tenho uma formação, como é que eu vou dizer? Uma formação regular. Eu não fiz uma faculdade, eu não fiz EAD, eu não fiz isso. Eu fui formando, fui fazendo oficinas e fui atrás e fui correndo, enquanto eu já estava atuando. Então eu não tinha instrumentais para lidar com a pressão da Rede Globo naquele momento ainda. Uhum. Né? É uma outra coisa. Né? Você pensar o que era a Rede Globo naquela novela, cara, era um absurdo. Você tem uma ideia, esqueci o nome do autor da novela, eu sou péssimo de nomes. Mas o cara que fez muita novela, o cara que tinha as Helenas, ele é um cara que demorava para escrever, então os roteiros saíam na hora. Era meio em cima. E como a minha personagem ficava flutuando, eles me colocavam no Autumn Palace, eu ficava a semana inteira sem fazer nada. Sem saber. É uma loucura. E na época eu já fazia telefônica. Aí veio a minha gente, Dora, tem comercial telefônica. Falei, beleza. Emiti uma passagem, fui fazer o comercial. Uhum. E a Globo ficou pagando diária para minha mala, que ficou lá. Falou, eu vou e volto. Aí eu vim para São Paulo. Ninguém me chamava nada. Aí eu fiquei na minha casa, encontrar minha mulher, né? Que é mais divertido. Aí depois eu disse, acho que eu vou voltar pro Rio para catar a mala, pelo menos. Aí eu voltei pro Rio, peguei meus dois ali, catei a mala e voltei. Então era meio essa loucura. Pra você ter uma ideia, tem uma época assim, eu estava em casa, na época não tem e-mail, né? 10 horas da noite, toca a campainha, um motoboy me entregando um catatal, que era o roteiro. Assim, Eduardo, você vai pegar o avião amanhã, 8 horas da manhã. Era para gravar no dia seguinte. Vamos lá, puta, pega lá, pega a táxi de La Romana, entra no aeroporto, pega lá Congonhas, chega lá Santos Dumont, pega um carro, tá esperando, linha amarela, linha vermelha, entro na Globo. Quando eu tô saindo do carrinho lá da Globo, tá um prontão na porta, corre que você entra agora. Entrei correndo, vesti a roupa, entrei, parei na porta, tinha uma mala do meu lado, abriu a porta, entrei e falei, pode deixar, seu Sérgio. Valeu! Tirei a roupa, linha amarela, linha vermelha, Santos Dumont. Eu saí 8 horas da manhã de casa, 8 horas da noite, eu estava de volta em São Paulo para falar, pode deixar, seu Sérgio. Isso era loucura na Globo, aquele negócio era absurdo. Absurdo. E aquilo foi muito difícil para mim. Uhum. Tanto que quando acabou a novela, eu liguei para minha gente e falou, olha, meu amor, o meu celular não está enlouquecido, eu não fiz um trabalho genial e eu não estou pronto para isso. Não me venda, não faça força, porque eu não estou pronto para isso. E aí eu fui voltar a estudar, que eu percebi o buraco que eu tinha de formação. E aí eu fui estudar, vai fazer mais curso fora, saí, fui morar um tempo fora do Brasil, e aí vai estudando, vai conhecendo outras técnicas, vai estudando, né? Quando eu fiz Chapa Quente, foi a virada. Uhum. Eu já tinha filhos programados, eu gostei do que eu fiz, não gostava da série, mas gostei do que eu fiz. Falei, tô chegando. Quando eu fiz Chapa Quente, eu falei, acho que agora eu tô pronto. Agora eu entendi. E Chapa Então, Quente era uma série bem tranquila, né? Assim, né? Cômica, engraçada. Não era algo tão cansativo como uma novela, e era talvez, né? maravilhoso, porque era um elenco de todo mundo muito de teatro, era um elenco pequenininho. Era uma Uhum. produção que estava no canto. Cara, era uma maravilha. Você não tinha pressão da novela, o Cher, o cara que reclama que não gosta do teu personagem, a tiazinha que fala esse cara é chato, sabe? Você não tem pressão. Tinha, óbvio que tinha, claro, umas coisas ou outras, claro, sempre Uhum. tem.
Mas não é a pressão que tem uma novela. Sobretudo uma novela das 9. É. Então foi Do uma Manuel experiência Carlos, né? Que era deliciosa. Mulheres Apaixonadas. É, isso. Manuel. A Mulheres Apaixonadas era o Manuel Me Carlos. fugiu o nome também na hora. Então isso. E ele é um autor assim, bem pesado, né? Que realmente tem esse peso para a TV Globo realmente de se produzir bem, né? O negócio da Helena né, ele tem toda aquela estrutura dele. Alguém lembrou que o Batielli fez um médico nessa novela Sim, também. sim, sim. Então, assim, O Hélio realmente é Cícero bem... fez, se eu não me engano, o Rei do Gado. Eu acho que ele Uhum. fez Rei do Gado, se eu não me engano. O Eduardo, estão perguntando aqui, eu vi uma pergunta aqui, mas eu quer ver se o Gugu Liberato chegou a participar da produção dentro do estúdio do Miguelito, ou não? Não, não, ele nunca apareceu. O Romero Salles que aparecia Uhum. e quem estava à frente mesmo era o... Putz, esqueci o nome dele, o O Abraão. Elias? Ele é irmão da Sônia Abraão. Hã? Uhum. Elias? Elias, isso, Elias Abraão. Ele é o que estava à frente supervisionando. Cara muito gente boa, tranquilão, cara ótimo. Uhum. Então era o Milton, o Elias Abraão fazendo isso. E o Salles, o Homero Salles de vez em quando estava dando uma parecida, mas o Gugu nunca deu as caras. Que eu me lembro, mas pelo menos quando eu estava gravando, não me lembro de tê-lo visto lá. E na época que vocês estavam gravando ali, que vocês pensavam que talvez pudesse acontecer com o Miguelito, assim, será que vai pra frente? O que será que vai acontecer? Vai trocar Cara, tudo? era Vai... muito louco, cada um, assim, não dá para saber, né? Eu posso falar de mim, eu não lembro os outros, mas assim, o Milton Neves era um cara que dirigiu muito o programa da Eliana. Aliás, Sim, acabei de sim. lembrar uma coisa, uma historinha engraçada, eu já conto. E o Milton Neves, de certa forma, fez Eliana. Pelo Uhum. menos é assim, ele vendia. Ele criou, ele ficou junto, ele acompanhou o estouro da Eliana. Uhum. Então o Milton Neves era um cara muito, muito apaixonado e muito convicto. Vocês não sabem o que é isso. Vai dar certo, vocês não vão conseguir andar na rua. Eu sei o que é isso. Então, eu acho que o Milton Neves tinha essa expectativa, ele sabia muito. E a gente ficava muito com aquilo. Uhum. Que era uma coisa que me dava medo, pode ser legal, eu não sabia como lidar com aquilo. Mas falei, bom, não cabe a mim. Quando você fez o Miguelito, quantos anos você tinha, Eduardo? Eita! Agora você me quebrou as pernas. Eu acho que devia ter 34. Faz a conta, né? 2000, eu nasci em 66, eu sou péssimo matemático, por isso eu virei ator e historiador. Então, né? Foi há 20 anos atrás. É, 23 anos atrás. é isso. Então, de 40, de 57 até 23, é isso, 24 anos. Uhum. É 34 anos, eu tinha 34 anos. Eu não lembro. Que idade tinha o Bolonho quando ele fez Chaves? 41, Tinha mais. 42. É isso aí. E você ia contar uma história do Salles? Não, eu ia contar uma do Milton. Ah, do Milton. Eu já tinha contado o Milton, porque quando eu fiz Pedro Paulo Pedregulho, a gente foi no programa da Eliana, que é uma forma de dar uma chamada, faz isso. A época, você vai muito teatro infantil, você buscava aparecer nos programas infantis. E quando eu entrei, estava o Caco e eu. E eu não sei se você conhece a história do Cyrano de Bergerac. Basicamente, você tem a Roxane, tem o Cyrano de Bergerac, que é um cara bruto, que é um grande lutador, e um poeta maravilhoso. E você tem o Cristiano, que era um cara lindo e burro. Mas ele era lindo. E o Cristiano se apaixonou pela Roxane, e o Cristiano também era um dele, soldado. Né? Hã? Que era prima dele, né? Não. Eu não, acho que não. Eu não lembro. Mas se eu não me engano, não lembro. E aí o que acontece é que o Cyrano começa a escrever as coisas para o Cristiano e a Roxane acaba se apaixonando pelo Cristiano, na verdade, pelo Cyrano. Uhum. Né? É meio isso. Porque o Cyrano nunca acreditou que a Roxane pudesse se apaixonar por ele. E a peça fazia a mesma coisa. Só que o Caco é um cara lindo, ele era novo, o Caco é 6 anos mais novo que eu, 7. E era lindo. É. E eu sou eu. O Milton Neves não teve dúvida. É você, o Cristiano, que tem que ser ele, você é feio. Isso era o Milton Neves.
Que é menor, ele não tinha, mas não tinha uma barreira. O que vinha, ele falava. E aí, anos depois, eu o encontro com o meu diretor, e ri muito com ele, era ótimo. Ele foi o primeiro diretor do Bom Dia e Companhia com a Eliana. Acho que Isso. ele que foi fazendo ali aquele formato, né? Que ele ainda foi levou para Record depois. Qual história mais você lembra de bastidores, assim, com o elenco? Ou você já chegou a conversar com o pessoal que trabalhou com vocês sobre a série? O que eles lembram Cara, daquilo? não, isso é para todos nós, assim, vida, Uhum. né? Porque Um é um de pouco tantos isso, né? trabalhos, né? E assim, meu, aquilo, pagou as contas, não vai dar, bicho, você vai ter que sair correndo pro próximo trabalho, as contas continuam chegando. Não dá muito tempo de você ficar de luto. Então, bora, vai fazer o próximo trabalho. Não, E o não tem pessoal muito tá, o que fazer. e o pessoal tá perguntando, você já respondeu um pouco disso, como que você, assim, como que você absorve agora esse pessoal buscando o Miguelito, te perguntando se tem episódio, te perguntando sobre. O que você acha dessa fama repentina que o programa tem 20 anos depois que foi ao ar, sendo que não tem o material completo da internet? Cara, eu acho gostoso, porque ele não tem mais pressão nenhuma, né? Então, uma relação afetuosa. Porque eu não tenho mais expectativa, não. Eu acho afetuoso, eu acho divertido, né? E é muito bacana. E tem os episódios, gente que gosta, gente não gosta, fala, achei uma merda. Ah, beleza, assim é, né? Porque é. E as Não, eu pessoas. vi muita gente surpresa com a produção. Eu acho que pela chamada, muitas pessoas que assistiram não imaginavam que tinha de fato uma vila. Acho que muita gente não conhecia o elenco, não sabia que tinha o Bacelli, a Lara ali. Acho que o pessoal ficou. E como eu te disse, muita gente gostou bastante da sua interpretação ali, porque não ficou um dev mental, não ficou infantaloide, ficou algo bem assim, bem criança. Foi bem semelhante, né? O que o Chaves tentava fazer ali, né? Não tinha uma coisa, aquela, sei lá, aquele exagero, né? Aquela. Porque o Bolonha diz, como ele é um clown fantástico, é o mesmo registro, né? Não teria sentido ele fazer, ele sabe disso, ele sabia disso, né? Ele era genial, né? O Chapolin dele é magistral, é fantástico, né? E tem algum outro trabalho seu assim que te dá essas perguntas também, além do Chapa Quente, da Domésticas do Miguelito, ou que você gosta e às vezes poucas pessoas conhecem? Cara, de audiovisual, acho que não. De audiovisual não tem essa coisa tão forte, né? Uhum. Algumas pessoas lembram de uma coisa ou outra de publicidade, e é isso, né? Eu sou aquele quase famoso. Aquele que olha e fala assim, te conheço, mas nunca lembre muito de onde, entendeu? Então, nenhuma personagem chegou a aquela coisa, nossa, aquele cara, não. Óbvio que ele lembra, fala, puta, adorava aquele policial. O cara puxava, falei, que chapa quente. Eu lembro o policial, que ótimo, eu gostava dele. Entendeu? Mas nunca é uma coisa que vem uma vez ou outra, claro, né? Uhum. Mas nunca foi essa coisa tão forte. Então, nunca vivi esta fama, não. Eduardo, aqui, eu quero te agradecer muito. Eu até extrapolei já o horário do que eu tinha combinado com você. Mas eu acho que o assunto foi bem divertido. Eu espero que a gente possa continuar conversando. Você quer falar de algum projeto seu que você vai divulgar? Cara, olha, antes de mais nada, eu queria dizer, eu adorei a conversa. Foi um prazerzão, assim, foi muito bom relembrar as coisas todas e as piadas, foi muito bom. Projeto futuro, eu tenho agora um projeto teatral, mas ele ainda está começando agora, tem aquele processo, escreve em lei, aquela coisa toda. Então ele ainda está muito cru, não tem nada. Se ele sair, se der tudo certo, ele vai acontecer no segundo semestre, né? Manda pra gente, pra gente poder temos... falar aqui, viu? Sim. A hora que isso estiver andando, pô, vou adorar passar isso para vocês. Fora isso, tem teste. Quem sabe, talvez, vida de ator. Enquanto uma coisa ou outra não vem, eu faço uma marcenaria que eu gosto, construo uns bancos, as cadeiras lá para mim, tá tudo bem, assim que é. Vê se tem alguma vaga de porteiro em mais uma novela. Cara, se continuar muito mais tempo sem trabalho, vai rolar um porteiro de verdade, velho. Né?
Não, eu tenho certeza que, assim, acho que o Miguelito tá numa hype boa. Eu espero que te dê essa visibilidade para o pessoal lembrar, porque você é um rosto conhecido na televisão. Igual eu te falei, quando começou a falar de Miguelito, eu falei, pera, eu lembro desse rosto, lembrei da diarista. E aí tem gente que lembra de um comercial e lembra de alguma outra coisa. E você é um ator muito, muito bom, versátil, né? Tem isso da comédia, da propaganda. Isso é muito válido, isso é muito bom. E aquilo, às vezes a produtora quer um ator que tenha muitos seguidores e não dá certo, né? A gente vê nas novelas, às vezes apostam, né? Alguém que não tenha o estudo, às vezes tem os seguidores e às vezes não dá muito Cara, certo, porque né? hoje a briga por público é uma briga muito, muito dura, né? Aham. Já foi o tempo que a Rede Globo mandava em tudo, que tinha 80% de share. Né? Hoje ela está brigando com Netflix, com Amazon, e é aquilo, né, cara? Isso pulverizou. Então, cada projeto, o cara vai tentar se calçar de algum jeito. Às vezes ele usa os recursos que não funcionam muito, como pegar os seguidores. Às vezes não, mas é uma tentativa para viabilizar o projeto. É isso. Mas muito obrigado, tá, por essa oportunidade. No começo eu fiquei assim, será que se eu perguntar de Miguelito ele vai querer conversar? Claro. Será que vai ser Claro. chato? Imagina, foi assim, eu não vi o tempo passar, você que falou que estourou o tempo, eu não tinha a menor noção do tempo ter passado. Tá ótimo. Está batendo Contar uma história, hora lembrar essas coisas é muito bom, assim, é muito gostoso. Sim, foi uma conversa muito boa. Eu vou mandar pro YouTube também. Tem gente que mandou mensagem para eu não conseguir ver ao vivo. A gente está com um número muito bom de pessoas assistindo. Eu vi que 50, 60 pessoas ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que lá no YouTube vai ter mais ainda. Eu tenho um canal no YouTube sobre Chaves. Eu fiz um vídeo sobre os 50 anos de Chaves. Acho que deu menos de 500 visualizações. O do Miguelito está mais de 3.000. Caramba! Então, assim, eu vou te mandar depois. Mas peraí, quando é que teve 50 anos do Chaves? Foi agora, não, foi ano passado, alguma coisa assim? Então, ano passado teve da sketch, né, do Chaves como sketch, e aí em fevereiro desse ano teve de Chaves como série. Foi isso. Foi a partir de fevereiro que começou muita gente a entrar em contato comigo. Antes de fevereiro, entravam. Mas depois de fevereiro virou uma coisa assim, não passava Mas você sabe o que mês, aconteceu também? 3 semanas perguntando, sabendo como é que era. Foi isso. Mas surgiu também no YouTube alguns canais falando sobre mídia perdida. Isso. E aí o Miguelito, até na capa do YouTube tem um iceberg atrás, que as pessoas montaram um iceberg. E o Miguelito é assim, é o principal, é o principal do iceberg. Porque a gente tinha 30 segundos e o pessoal não sabia o que era, o que tinha, o que tem no roteiro. Então, assim, pessoal, e tanto que quando eu te mandei a mensagem primeiro pra gente falar do Miguelito, a gente nem tinha os episódios, né? Tinha só a chamada. Depois de uns dias que o neto do Batelli encontrou os VHS perdidos lá. Foi muito legal, foi muito bonita. A filha dele, a mãe do rapaz, esqueci o nome dele, sei que Dias, enfim, puta, se ele tá assistindo, cara, desculpa, eu sou péssimo com o nome. É Paulo Dias. Paulo é Dias. o rapaz que achou. Isso, porra, Paulo, desculpa. A mãe dele mandou uma mensagem super carinhosa, né? E foi ótimo, porque o Batelli era um cara excepcional. Era um cara, puta, era muito bom encontrar com ele, era professor ali no Wolf Maia, e eu morava perto, grave, mexia, o encontrava, e a gente dava muita risada, falava muita bobagem. E o Batelli tem uma curiosidade, que é o que me juntava com ele. O Batelli, durante muitos anos, foi dono de uma loja que vendia componentes eletrônicos da Santa Efigênia. Por que juntava? Porque eu fiz o curso de técnico em eletrônica nos anos 80. Quando eu falei, achei tão inusitado nós dois estarmos conectados por um treco que era eletrônica. Eu lembro disso, caraca, bicho, que mundo é esse, né? E era ótimo, a gente dava muita risada junto, era ótimo, pessoa encantadora. Ele é um ator muito bem lembrado, né? Teve várias, assim, acho que tem novela, tem série, tem bastante coisa que tem ele. Não, e ele no teatro, no teatro dele, o trabalho dele teatral é fantástico. É um grande ator, era um grande ator. Eu acho que essa conversa, ela é boa justamente por isso, né? Porque a gente vê lá o Miguelito, né, numa chamada de 30 segundos,
E, tipo assim, tem tanta gente boa ali, né, pra gente poder lembrar, poder relembrar. Eu acho que essa conversa é válida por isso. E eu vi muita gente te desejando sucesso aqui. E eu também te desejo todo sucesso, viu? Todos Obrigado, os, querido. os projetos que possam acontecer aí. Manda mensagem aqui pra gente poder falar também Claro. das suas novas, Claro. sei lá, novos projetos. Qualquer coisa que você estiver fazendo, Vou te falar. você manda pra gente. Mais Vou uma falar. vez, te agradecer mesmo por essa oportunidade, por esse bate-papo. Acho que foi incrível. Agradecer o pessoal que nos assistiu também. Você quer deixar uma mensagem final para os órfãos de Miguelito? Eu vou dizer o seguinte, gente, obrigado pelo carinho. Aqueles que estão apaixonados pelo Chaves e se sentiram frustrados vendo o Miguelito, eu entendo. O Bolonhas era um gênio. Nunca tive a pretensão de chegar perto. Fiz o que eu pude, deu melhor, né? É aquilo. Mas eu, de qualquer forma, agradeço muito o carinho de vocês todos e vou torcer muito para que alguém compre os episódios do Miguelito, que vai ser muito divertido e gostoso ver isso andar agora. Muito obrigado mesmo, Eduardo. Obrigado, Até uma querido. próxima e vamos seguir aí com o Miguelito e com os outros projetos aí pela frente. Tá bom, querido. Grande abraço. Grande Obrigado. abraço, boa noite, obrigadão, gente. Boa noite.